Vamos aqui agora para o requisito de número 11. O requisito de número 11 ele tem aí 8 itens. O primeiro item diz o seguinte: o PAF deve utilizar tabelas de mercadorias e serviços que contenham os seguintes campos, admitindo-se a utilização de mais de uma tabela, desde que haja recurso para selecionar a tabela a ser utilizada. Então são os campos GTIM, descrição, unidade, valor unitário, situação tributária, indicador de arredondamento ou truncamento, indicador de produção própria. Então a nossa tabela ela segue aí esse padrão, né? GTIM, código interno, nome, descrição, descrição do PDV, valor, estoque, estoque mínimo e máximo, IAT, IPPT e o NCM. Então isso tudo está ok. Requisito número 12. O PAF-SF deve disponibilizar tela para registro e emissão de comprovante não fiscal relativo às operações de retirada e de suprimento de caixa. Isso aí nós já sabemos que existe, né? E no F2, gerente ou supervisor podem fazer o suprimento ou sangria. Nós já vimos isso funcionando, então está ok. Requisito 13. O PAF-SF deve enviar ao ECF comando de impressão de comprovante não fiscal em todas as operações não fiscais que possam ser registradas pelo programa. Ok. Requisito de número 14. Tem aí alguns itens, 4 itens. Item 1. Nas operações em que o pagamento ocorra com meio de pagamento vinculado à emissão do respectivo comprovante de crédito ou débito, o PAF deve enviar ao ECF comando de impressão de comprovante de crédito ou débito, CCD, tratando-se de ECF que emite esse documento. Enviar ao ECF comando de impressão de comprovante não fiscal vinculado, tratando-se do ECF que não emita CCD. Bom, isso aqui quem está fazendo para a gente é o componente do ACBR. Então a gente não está se preocupando com esse controle aí. Observar que o valor a ser informado à empresa administradora de cartão de crédito ou débito deve ser o mesmo valor registrado para o respectivo meio de pagamento. Isso aí também está ok. Item B. Não poderá ser emitido CCD em quantidade superior ao número de parcelas informado à empresa administradora. Ok. Item C. O CCD deve ser emitido exclusivamente para comprovação de pagamento efetuado com cartão de crédito ou de débito, sendo vedada sua utilização para outras finalidades. Está ok também. Requisito de número 15. O PAF deve utilizar como data e hora da movimentação para registro no banco de dados a mesma data e hora impressa no cabeçalho do documento respectivo, emitido pelo ECF. Quando a gente vai aqui, o caixa. Venda cabeçalho, ponto. Aqui, ó. Data, hora da venda, o que é que eu faço? Eu formato a data, hora para ir para o banco de dados nesse formato aí. E de onde é que eu pego? Pego a data e hora do ECF, tá? Através desse comando aí do componente ACBR ECF. Então esse requisito aqui também está ok. Requisito de número 16. Quando a operação não puder ser realizada, o PAF-SF deve exibir na tela a mensagem de erro retornada pelo software básico do ECF, efetuando o devido tratamento da informação e impedindo o registro. Nós temos aqui um método que trata as exceções, né? Trata a exceção, então toda exceção que ocorre, toda a exceção da aplicação vai para esse método aí ele sempre vai informar a mensagem da exceção ocorrida. Tá, então isso aí também está ok. Será que além de informar a mensagem nós temos que fazer alguma coisa? Bom, requisito de número 17. O PAF deve impedir o seu próprio uso sempre que o ECF estiver sem condições de emitir documento fiscal, devendo disponibilizar neste caso exclusiva e obrigatoriamente as seguintes funções: de consulta, de emissão de documento fiscal por PED,
para registro automático manual das informações necessárias à geração do arquivo que trata o requisito 28, referente aos documentos fiscais emitidos, devendo o registro ocorrer em tela diversa da que registra os dados para emissão do cupom fiscal, podendo estar protegida por senha. Tá, bom. O caso dele impedir o próprio uso, tá ok. Né? Quando a gente abre aqui o SF, tem uma função que ele chama aqui. Configura, tela padrão, movimento, set resolução, pega a configuração. Deixa eu ver aqui onde que ela está. Verifique o estado da impressora aqui, ó. Então, se a impressora não está inicializada ou está em estado desconhecido, tem algum problema, eu coloquei essa mensagem, problema com a porta serial, a aplicação será encerrada. Esse é um dos casos em que o PAF-SF está inoperante. Tá sem condições de emitir documento fiscal. Tá, agora é tela para consulta. Qual é a tela para consulta que nós temos aqui? Aqui nós não temos tela para consulta. O F6 para importar o produto? Então, como assim? A gente vai deixar acesso ao F6 ou é simplesmente fechar a aplicação, visto que nós temos lá o sistema de gestão, para aí sim poder fazer algum tipo de consulta. Tá? Então esse não aí, na verdade, eu vou marcar ele com um verde, né, que a gente está colocando EAD, isso mesmo. É um não com uma pergunta, que é para a gente discutir essa questão lá no EAD. Tá? Emissão de documento fiscal por PED. Condição em que será parametrizável se houver disposição da legislação da unidade federada. Nós não vamos ter essa emissão de documento fiscal por PED. Não? Vamos mesmo não? Pergunta. Registro automático ou manual das informações necessárias para a geração do arquivo que trata o requisito 28. O que é esse requisito 28? Aqui. O PAF e o sistema de gestão devem garantir condições para que haja fidedignidade entre os dados constantes nos arquivos eletrônicos, de que trata o item 19 do requisito 7, e os documentos fiscais emitidos, sempre que o registro por ele realizado repercuta no controle de estoque ou no controle financeiro. Os arquivos gerados por meio do documento previsto no requisito 19 devem conter todos os registros efetuados até o momento da execução. O arquivo gerado deverá ser nominado pelo número do laudo de análise funcional, emitido pelo órgão técnico que promoveu a análise funcional do aplicativo. Tá? Então, eu vou deixar a discussão desse requisito aqui, você vai ver quando a gente chegar nele, para a gente fazer no EAD. Tá? Tem algumas coisas interessantes para chamar a atenção disso daí. Ok? Para registro e controle do consumo previsto no requisito 38. Esse requisito 38, acho que não faz mais nem parte do bloco 1. 38, já faz parte aí de outro bloco, que é para os bares e restaurantes, então não tem a ver conosco, tá? Ok, chegamos então no requisito de número 18, né? Na hipótese de disponibilizar tela para a consulta de preço, o PAF-SF deve indicar o valor por item ou por lista de itens, sendo o valor unitário capturado da tabela de mercadorias, que trata o requisito 11, vedado qualquer tipo de registro em banco de dados e admitindo-se a critério da unidade federada mediante parametrização os seguintes itens. Bom, eu estou entendendo que essa tela de consulta de preço é o F6, onde a gente vai importar o produto. Sendo assim, isso aqui está ok. Aqui nós temos a totalização dos valores na lista de itens. Bom, se isso aqui for o F6, o importa produtos, eu pus sistema de gestão. Sistema de gestão são esses outros dois aqui. Bom, aqui seria um ok, né, porque ele já está fazendo a totalização na bobina. Tá? Vamos ver se é isso que eu estou entendendo, o que ele está falando aqui, ou se seria uma tela a mais de consulta de itens. Tá? Item B, a transformação das informações digitadas em registro de pré-venda, conforme previsto no item 2 do requisito 7. Isso mesmo, acontece no sistema de gestão. Quando você consulta pelo produto, você vai trazendo as informações digitadas e convertendo aí na pré-venda.
ou você pode também converter num DAV. Tá? Então isso aqui vai ser sistema de gestão, que é o nosso amarelo aí. Tá? Se ficou meio obscuro isso aqui, a gente discute lá no EAD. Requisito de número 19. O PAF-SF não pode possuir funções nem realizar operações que viabilizem a impressão de documento fiscal contendo informações divergentes das constantes na tabela de mercadorias e serviços. Ok. Requisito 20. O PAF-SF deve disponibilizar função que permita gerar arquivo eletrônico no formato e conforme layout estabelecido no anexo 5. O que é esse anexo 5 aí? Anexo 5, aqui, dados técnicos para a geração do arquivo eletrônico da tabela de mercadorias e serviços. É o que nós fazemos aqui, tá? Ele vai gerar o arquivo PAFP, ok? Então, isso aqui também está ok. Requisito de número 21, vai ficar aí para o próximo vídeo.